Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Eu sou a videira e vós os ramos. O título da segunda-feira, a formação da alma e do espírito humanos. E o versículo João 15:1, que diz, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Tu és a videira verdadeira e graças à tua obra, Senhor, hoje nós somos teus ramos, estamos ligados a ti, sendo cuidados pelo Senhor, sendo cuidados pelo Pai, nosso agricultor, aquele que se preocupa com cada um dos seus ramos. Nós te agradecemos, Senhor, por todo esse cuidado e muitas vezes somos ramos difíceis de lidar. Mas ainda assim, o Senhor tem nos limpado com a sua palavra para que cada vez mais nós possamos produzir frutos para a tua glória, frutos que permaneçam, frutos que deem frutos, para que o teu nome, amado Senhor, seja glorificado em toda a terra. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, só tu és digno de total adoração. Obrigado, Senhor, por essa seiva divina que tem fluído para cada um de nós. Pelo teu amor, pela tua graça. Nós temos de fato visto, por tudo que tem acontecido, todo o teu cuidado amoroso para conosco, nos guiando, nos dando a direção com a tua luz, com a tua palavra, cuidando de todos os aspectos de nossa vida, sempre nos incentivando a prosseguir. Que até o fim, Senhor, nós tenhamos a tua misericórdia, a tua graça, a tua luz, a tua palavra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então nessa semana entramos no capítulo 15 do Evangelho de João. Nesse capítulo, um capítulo muito famoso, é o capítulo em que o Senhor começa dizendo, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E nós todos somos os ramos dessa videira. Eu vou começar lendo, antes de entrar propriamente dito, em João 15, na página 56 do Alimento Diário, o segundo e terceiro parágrafo. O Evangelho de João divide-se em duas seções. A primeira, do capítulo 1 ao 13, fala sobre como trazer Deus ao homem. A segunda, do capítulo 14 ao 21, fala sobre como levar o homem até Deus. O homem foi criado de modo especial, com capacidade de receber por meio da palavra a vida de Deus. E para receber a vida divina, é preciso acolher o seu enviado, Jesus. A partir do capítulo 14, o registro bíblico mostra que Jesus concluiria sua obra ao morrer na cruz, a fim de realizar a redenção eterna e resgatar o homem do pecado. Em seu evangelho, João descreve que um dos soldados abriu o lado do Senhor com uma lança, de onde fluíram o sangue e água. O sangue visa a redenção e a água visa suprir o homem de vida. Jesus morreu na cruz e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Após ressuscitar, o homem Jesus foi introduzido em Deus e em sua glória, e depois de sua glorificação, ele voltou como outro Consolador, o Espírito da Verdade, pronto para habitar em todo aquele que nele crê. Assim, essa segunda sessão nos mostra que, ao crer, recebemos a Deus como Espírito em nosso interior. E daí em diante, o Senhor passou a trabalhar em nós com o objetivo de nos introduzir em Deus. Assim como Jesus foi introduzido na glória de Deus, nós também o seremos. Então, o Senhor Jesus, como homem, irmãos, quando ele é ressuscitado pelo Pai, com um corpo de glória, introduzido a humanidade em Deus. Quando você vai ver lá na Nova Jerusalém, é algo semelhante que nos mostra, é uma união, uma mescla, em que você não separa mais homem e Deus. É Apocalipse 21:3, quando fala de Deus com eles. Você deve se lembrar dessa tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, o objetivo, irmãos, da salvação não é apenas nos livrar do lago de fogo, é nos introduzir completamente em Deus. O que vai ter
essa realidade total, máxima, na volta do Senhor e principalmente após o reino milenar, quando tudo estiver encabeçado por Cristo. Agora, enquanto isso, o que o Senhor está fazendo? Exatamente porque a salvação não é o ponto final, é que o Senhor mostra que Ele e o Pai continuam trabalhando. Então, quando você olha para João 14, o Senhor está mostrando, olha, eu vou, mas eu vou voltar como outro Consolador. E aí eu vou para preparar moradas para todos vocês. E aí eu vou voltar então como outro Consolador. E aí por que o Senhor vai voltar como outro Consolador? Aí entra João 15. Por quê? Porque nós somos agora, a partir do momento em que nós entramos em Cristo, a partir do momento da nossa salvação, nós nos tornamos ramos da videira verdadeira. Nesse ponto eu quero fazer um parênteses. Por que o Senhor Jesus disse dessa forma? Ele falou assim, eu sou a videira verdadeira. Ele poderia ter dito, simplesmente, eu sou a videira. Porque a videira, irmãos, ela está associada à árvore da vida. Então, nós sabemos que a árvore da vida, originalmente, era uma videira. Então, a árvore da vida que Adão e Eva deveriam ter comido era uma figura, na verdade, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a verdadeira árvore da vida. Agora veja, irmãos, essa revelação que o Senhor nos dá em João 15. Ali no Jardim do Éden, Adão e Eva deveriam comer da árvore da vida para receber a vida de Deus para dentro de si. Então, esse é João, Evangelho de João, de 1 a 13. É Deus vindo para o homem. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus fez a sua obra, em que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, algo muito maior, irmãos, aconteceu. Agora nós não comemos apenas da árvore da vida e ela está dentro de nós. Agora nós fazemos parte dessa árvore, nós somos ramos dessa árvore com a seiva divina, a vida divina circulando entre nós, dentro de nós, fora de nós. Por isso o Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E quem cuidou, quem fez crescer essa videira foi o Pai. E o Pai continua cuidando de nós, dessa videira verdadeira, e nós hoje como seus ramos. E isso, irmãos, é extremamente emblemático para nós, por quê? Porque mostra a verdadeira razão real, o verdadeiro motivo do Senhor ter vindo. Que ele fala em João 10, eu vim para vocês terem vida, e terem vida em abundância. E depois, mais à frente, em João 12, ele diz, para vocês terem vida, eu, o grão de trigo, vou morrer. E aí essa minha morte vai gerar muita vida. Então hoje, irmãos, nós estamos ligados a essa videira como ramos, não é para ficar simplesmente ligados, mas é também para produzir frutos, quer dizer, é também para fazer a vida de Deus fluir para as pessoas. Se você e eu, querido irmão, querida irmã, preste atenção nisso. Se nós, e veja, todos nós, todos os irmãos, todas as pessoas que receberam o Senhor, foram escolhidos, são ramos da videira verdadeira. E o propósito é produzir vida, entende? Os frutos, eles são frutos de vida. Se eu e você, ao invés de vida, ao invés dos atributos de Deus, o fruto do Espírito, descrito, por exemplo, em Gálatas, se ao invés disso, nós estamos produzindo para as pessoas morte, tristeza, todo esse tipo de coisa, então, irmãos, nós somos os ramos, mas nós não estamos deixando que essa seiva divina flua de nós. Muitas vezes nós ouvimos que a manifestação da vida de Deus é o amor. Então essas coisas precisam fluir de nós. E como elas fluem de nós? Se nós estivermos como um canal limpo, para que a seiva flua, para que aquele ramo possa frutificar. Porque o ramo de si mesmo, não é nada. Então o agricultor, o Pai, está cuidando, irmãos, de tudo, para que eu e você sejamos pessoas que produzam vida para as pessoas, o fruto do Espírito. E é por isso que Deus nos fez dessa forma. Como? Com o corpo,
para contatar as coisas materiais, as coisas desse mundo físico, com uma alma que é a nossa personalidade. Por mais que você possa ter, por exemplo, um irmão gêmeo, a alma de cada um é diferente, não é uma alma igual. Por isso essa história que o pessoal fala da alma gêmea, isso não existe. Nenhuma alma é gêmea, nenhuma alma é igual. Todas as almas, as nossas personalidades, elas têm as suas peculiaridades. Então cada um de nós, com a sua alma, irmãos, nós somos ligados, como tendo Cristo como cabeça, a videira verdadeira, para produzir frutos. E esses frutos, irmãos, para as pessoas, é vida, tem que ser paz, tem que ser alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus, justiça, não é? Não dá para eu achar que eu vou produzir vida se primeiro não tiver a justiça. Por isso que na minha vida eu preciso tratar com tudo que é injusto, senão não produz a vida, não tem paz. É o que Paulo fala em Romanos, quando ele fala do reino de Deus, quando ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é por isso que o agricultor ainda está cuidando do solo, da terra. E aqui no Alimento Diário, o que a gente vê nessa segunda-feira? A segunda-feira está muito rica. Que a palavra agricultor em grego é georgos, que é a mesma, daí que se deriva a palavra geólogo, que é aquela pessoa que cuida do quê? Da terra. E quem é a terra? Por um lado, a terra representa o nosso coração. Mas por outro lado, irmãos, nós, seres humanos, fomos formados do pó da terra. Então, esse agricultor, ele está cuidando da terra, ou seja, ele está cuidando de nós e também do nosso coração. E eu falei, né, nós somos formados de corpo, falei da alma, faltou o espírito. O espírito foi dado para nós quando o Senhor soprou sobre o primeiro homem, ainda era o protótipo, era um boneco, o Adão, em Gênesis 2:7, em que ele sopra do seu fôlego, o Neshama. E esse fôlego, irmãos, se torna o espírito do homem. Então o espírito do homem é o único que pode conter Deus. O homem é o único ser que já existiu, que Deus criou, podendo conter o próprio Deus. Nem os anjos podem conter Deus. Nem Lúcifer, com a sua perfeição, poderia conter Deus. Mas o ser humano criado por Deus, esse com o Espírito, pode conter o próprio Deus. Então você já percebe o plano de Deus em entrar no homem e levar o homem para dentro de si. Então você começa a perceber. Então a árvore da vida lá no Jardim do Éden era para Deus entrar no homem. Mas olha o plano de Deus como ele é muito maior. Aí vem o Senhor Jesus e diz: eu sou a videira, meu pai é agricultor, e vocês não estão mais do lado de fora, comendo da videira. Vocês são a própria videira, vocês são os ramos. Então eu vou finalizar aqui na página 57, lendo o último parágrafo, que fala um pouco sobre isso. Então, o parágrafo anterior termina com a pergunta: o que é o solo para que Deus, como agricultor, dê tanta importância? Aí eu vou ler o último parágrafo, página 57, que responde. A resposta está em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O corpo físico do homem foi criado do pó da terra, por isso se encontra na esfera material, dentro do tempo e do espaço. Mas a nossa essência interior não está limitada ao mundo material. Deus soprou o Neshama, o sopro, o fôlego de vida nas narinas do homem. Veja, irmãos, tudo é uma questão de vida, está percebendo? Vou voltar para a leitura. E quando o sopro, o elemento do Deus eterno, entrou naquele boneco de barro, o espírito do homem foi criado. Portanto, o nosso espírito humano não pertence à dimensão terrena, mas proveio do sopro de Deus. Como consequência desse sopro, além do espírito, o homem passou a ter também uma alma. Esses dois elementos procedem do sopro de Deus. Não são físicos, mas são espirituais, eternos. O homem, irmãos, hoje ele tem, como a gente costuma dizer, entre aspas, um buraco do tamanho da eternidade dentro de si. Esse buraco, irmãos, é porque o espírito do homem está amortecido por causa do pecado. Por isso, primeiro precisa resolver a questão da justiça. Aí resolveu a justiça e Cristo resolveu isso na cruz, aí a vida de Deus pode entrar em nós.
Nosso espírito, ele é ressuscitado, ele é revivificado, ele renasce, regenerado. E aí ele pode então conter a Deus. E todo o sentimento original que Deus havia criado o homem para ter, a alegria na presença de Deus, o desfrute, o homem pode voltar a ter. Porque agora o seu espírito pode receber o próprio Deus. Isso é fantástico, né, irmãos? Vamos falar mais sobre isso durante a semana. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.